Israel não reconhece nenhuma igreja evangélica brasileira. Nenhuma. Zero. Zero total. E eu começo assim porque essa é a parte que desmonta a ilusão construída por décadas dentro das igrejas brasileiras, onde líderes posam em fachadas de prédio em Jerusalém como se tivessem autoridade religiosa naquele país. A verdade é simples. Para o Estado de Israel, essas igrejas não existem como religião. São apenas entidades privadas, culturais ou administrativas, nada além disso. E isso acontece porque Israel não é um país neutro sobre religião. Israel é o Estado judeu. A Lei de Estado-Nação do Povo Judeu, aprovada em 2018, afirma que o direito de autodeterminação pertence exclusivamente ao povo judeu, que o hebraico é a língua oficial e que a tradição judaica organiza a vida pública. Ou seja, o Estado de Israel existe para proteger sua identidade judaica. Não é uma questão de empatia, é estrutura. Esse sistema de reconhecimento, aliás, não foi inventado ontem. Ele veio do Império Otomano, no século XIX, que classificava os religiosos como comunidades oficiais, os millets. O mandato britânico de 1917 a 1948 manteve esse modelo. E quando Israel foi criado em 48, o Estado preservou exatamente as comunidades que já existiam no território. Tudo que era reconhecido antes de 48 continuou. Tudo que nasceu depois não entrou. Por isso, Israel reconhece oficialmente 13 comunidades cristãs históricas, todas com séculos de presença contínua na Terra Santa. Católica romana, melquita, marronita, armênia, siríaca, ortodoxa, grega, ortodoxa armênia, ortodoxa siríaca, copta, etíope, anglicana, luterana e comunidade protestante histórica alemã. São igrejas com tribunal próprio, casamento válido, sucessão religiosa antiga e documentos históricos anteriores à criação do Estado moderno de Israel. Agora compare isso com o que você vê no Brasil. A Universal nasceu em 1977, a Mundial em 98, a ADVEC em 2010. A Assembleia de Deus, embora mais antiga, nasceu no Brasil e nunca teve presença histórica no Oriente Médio. Nenhuma delas cumpre os requisitos básicos para reconhecimento. Nenhuma tem sucessão religiosa no Oriente Médio. Nenhuma estava lá antes de 1948. Nenhuma pertence à tradição cristã antiga do Mediterrâneo. E por isso nenhuma é reconhecida. Mas ainda assim, pastores brasileiros transformam o aluguel de sala em templo oficial em Jerusalém. Transformam uma associação privada registrada como centro cultural em igreja reconhecida pelo Estado de Israel. Transformam placa impressa em autoridade espiritual e esperam que o público aceite tudo isso sem questionar. A ilusão prospera porque muita gente prefere crer na foto do pastor em Israel do que pesquisar o que a lei israelense realmente diz. E aqui vai a parte mais desconfortável. Essas igrejas só conseguem funcionar porque atuam na brecha da lei. Elas são registradas como ONG, entidade cultural, organização estrangeira ou instituição comunitária. Isso permite abrir prédio, fazer culto interno, receber caravanas brasileiras, mas não permite status religioso, não permite autoridade pastoral, não permite casamento válido, não permite tribunal eclesiástico e não permite evangelização pública. Algo que o evangélico brasileiro adora fingir que não entendeu. Aliás, Israel restringe o proselitismo desde 1977. Não se pode evangelizar judeus com promessa, vantagem e opressão. Não se pode evangelizar menores e não se pode realizar culto missionário público. Se um pastor fizer em Israel o que faz no Brasil, o famoso vem aceitar Jesus agora, ele entra em conflito direto com a lei. Por isso os cultos brasileiros lá são fechados, discretos e 100% voltados para turistas. São cultos para brasileiros, não para israelenses. E aqui eu faço as perguntas que nem o líder me responde. Me mostre um casamento registrado no Estado de Israel pela sua igreja. Mostre um pastor de sua denominação reconhecido oficialmente pelo Ministério do Interior de Israel. Mostre a sua igreja na lista das 13 comunidades históricas. Ninguém responde. Por quê? Não tem, nunca teve. Porque não faz parte, porque não é reconhecido. Agora vamos falar da parte prática. Por que, Fernanda, Israel tolera as caravanas evangélicas brasileiras, então? Porque dá dinheiro, é economia pura. Brasileiros movimentam bilhões de dólares em turismo religioso, sustentam hotéis, guias, empresas de transporte local e comércio local. Israel tolera grupos barulhentos, desorganizados e muitas vezes desrespeitosos por causa da receita. Não é afinidade espiritual, é impacto financeiro. Se não houvesse dinheiro, a conversa seria outra. E antes que algum pastor tente escapar pela tangente dizendo, mas e a Palestina reconhece essas igrejas? A resposta é também não. A autoridade palestina reconhece muçulmanos, católicos, ortodoxos, armênios e luteranos. Ponto. Nenhuma denominação evangélica brasileira entra. E a razão é a mesma, proselitismo.
O modelo brasileiro de culto, gritaria, pressão emocional, convocação pública, oferta de milagre instantâneo, rompe o equilíbrio religioso da região. Ninguém quer esse método lá. E aqui entra a parte mais irônica e mais vergonhosa dessa história. As igrejas evangélicas brasileiras que se dizem defensoras fervorosas de Israel, que tentam copiar símbolos judaicos, que fantasiam culto com shofar e kippah, como se fosse cultura hebraica original, ignoram uma realidade básica. Israel defende valores completamente diferentes do que essas igrejas impõem no Brasil. Enquanto essas lideranças brasileiras pressionam meninas estupradas a manter uma gravidez em nome da vida, Israel permite aborto dentro de critérios médicos estabelecidos. Enquanto os pastores brasileiros demonizam qualquer pauta LGBTQIA+, Israel defende uniões homoafetivas realizadas no exterior e permite que pessoas LGBTQIA+, sirvam no exército. Enquanto no Brasil, esses líderes tratam mulheres como submissas, Israel possui mulheres nos parlamentos, nas forças armadas, no judiciário. Enquanto certas igrejas tentam impor moral evangélica do Estado brasileiro, Israel sequer possui casamento civil, apenas casamentos religiosos administrados por tribunais judaicos, cristãos, históricos e muçulmanos. Evangélicos brasileiros não têm tribunal, não têm rito antigo, não têm reconhecimento, mas querem ditar normas a um Estado que não compartilha da moral que eles pregam. Quando você entende tudo isso, a lei, a história, a lista das 13 comunidades, a falta total de reconhecimento, a brecha usada como fachada, a restrição ao proselitismo, a função econômica das caravanas, a posição da Palestina e a contradição moral entre o discurso evangélico brasileiro e a realidade israelense, sobe uma pergunta final, inevitável e dolorosa. Se Israel nunca te enganou, por que o seu pastor te enganou? Se esse vídeo abriu sua cabeça, comenta. Mostra o documento então. Vamos ver quantos líderes respondem com o documento que mostra que a igreja dele é uma igreja reconhecida.